O que significa ser a imagem e a semelhança de Deus? O homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Isso significa, irmãos, que o homem ele é parecido com Deus, ao passo de que, diferentemente de qualquer outra criatura, ele é portador de sua imagem, como está registrado em Gênesis 1, 26. Muitas pessoas possuem algumas dúvidas sobre o verdadeiro significado da expressão imagem e semelhança de Deus. De fato, essa expressão representa alguns desafios de interpretação. Então, nesse vídeo, iremos refletir sobre qual é a doutrina bíblica sobre esse tema. O que é ser a imagem e a semelhança de Deus? Quando a Bíblia diz o homem a imagem e a semelhança de Deus, ela não quer dizer exatamente que somos fisicamente parecidos com Deus. Deus é espírito e não possui um corpo como o nosso, como João relatou, João 4, 24. Apesar disso, devemos entender que o homem, em todo o seu ser, é a imagem e a semelhança de Deus, de modo que sua plena constituição material e imaterial, ou corpo e alma e espírito, representa a Deus. O homem é uma criatura racional, pessoal, criativa e moral, irmãos, com quem o próprio Deus compartilha seus atributos de, vamos dizer, comunicáveis. Ele possui vida proveniente de Deus e potência para se relacionar com Ele. Assim, os seres humanos são capazes de se expressar vontade, tomar decisões, avaliar situações, montar emoções, pensar de forma lógica e racional. Exercer domínio, querido, possuir responsabilidade e criar coisas incríveis. Como base nesse conceito, podemos notar algo muito interessante. Muitas pessoas pensam quando a humanidade desenvolve algo, ou seja, algum avanço significativo na área da ciência, por exemplo, isso implica numa independência cada vez mais de Deus. Na verdade, muitas pessoas acreditam nisso e até utilizam tais avanços para contestarem a existência do próprio Deus. Mas, na verdade, é exatamente ao contrário disso. Cada coisa grandiosa que o homem ele desenvolve, sabe? Necessariamente reflete a verdade de que ele foi criado à imagem e à semelhança do Criador. Existe algumas diferenças entre a imagem e a semelhança. Algumas pessoas tentam estabelecer diferença entre ser a imagem de Deus e ser a semelhança de Deus. Todavia, as palavras imagem e semelhança são sinônimas na Bíblia. Elas são aplicadas para se referir ao mesmo significado, entende? Os termos hebraicos, Tesla e Demush, são traduzidos como imagem e semelhança. Repetidamente, apesar da Septuaginta, na versão grega do Antigo Testamento, e a Vulgata, na versão latina da Bíblia, inserirem um entre essas duas expressões, sabe? Na frase hebraica não existe nenhuma conjugação entre essas palavras. Isso significa que no original lemos a nossa imagem conforme a nossa semelhança. É muito fácil notar, queridos, que não há diferença entre imagem e semelhança nesse sentido. No texto bíblico, isso pode ser percebido quando analisamos alguns versículos do próprio livro de Gênesis. O autor bíblico, querido, utiliza essas duas formas intercabíveis, vamos dizer. Em Gênesis 1, 26, é a primeira vez que o conceito de que o homem é a imagem e a semelhança de Deus aparece nas Escrituras. No versículo seguinte, 27, apenas a palavra imagem é usada. Já em Gênesis 5, verso 1, o autor do livro resolveu utilizar apenas a palavra semelhante.
Por fim, em Gênesis 9:6, mais uma vez aparece apenas a palavra imagem. Com isso, podemos perceber que ambas as palavras são utilizadas instintivamente como sinônimos longos. Devemos entender que a expressão a semelhança de Deus é apenas outra maneira de dizer que somos criados à imagem de Deus. Mesmo ficando claro, queridos, que essas expressões são sinônimas, é possível que talvez o autor de Gênesis tenha usado essa repetição particularmente em Gênesis 1:26, para garantir que as pessoas compreendem algo muito importante. Apesar do homem ser criado à imagem de Deus, de modo algum ele é divino, querido. Isso precisa ficar entendido. Em outras palavras, o homem, querido, ele é uma representação de Deus, mas não é um semideus. O homem, querido, reflete a imagem na medida em que é semelhante a ele. Em alguns aspectos, o homem, irmãos amados, perdeu a imagem e a semelhança de Deus após o pecado. Esse talvez seja o assunto mais, querido, mais discutido dentre os conceitos da imagem e a semelhança de Deus. Algumas pessoas tentam fazer a distinção significativa sobre esta palavra, a imagem e a semelhança de Deus. Então, eles ou elas afirmam que o homem perdeu a imagem de Deus e não é, ou seja, a semelhança e vice-versa. Todavia, como vimos no tópico anterior, não há qualquer possibilidade de que fazer uma distinção nesse sentido, meus irmãos. Isso nos resta, então, ou seja, afirmar ou que o homem perdeu a imagem de Deus ou não perdeu. O que vocês acham? Entenda isso, poucos teólogos da história da igreja protestante afirmam que o homem perdeu a imagem e a semelhança de Deus após a queda. Martinho Lutero, por exemplo, foi um destes poucos teólogos em sua posição sobre o assunto. Ele era bastante flexível a sua percepção sobre a qualidade do homem. O aspecto moral após o pecado era bastante negativo. Na verdade, o seu posicionamento era bem mais radical do que a posição de outros reformadores, como João Calvino, por exemplo. Mas a doutrina bíblica sobre isso é bastante clara. As escrituras afirmam categoricamente que após a queda, o homem continuou sendo a imagem e a semelhança de Deus. Ponto. Em Gênesis 1:26, antes da queda, vimos que o homem ele é denominado como sendo a imagem e a semelhança de Deus. Já em Gênesis 5, agora após a queda, o homem continua sendo designado como a imagem de Deus. Ainda em Gênesis 9:6, lemos que tanta contra a vida do homem, né, de um homem, e através do pecado, desse pecado grave, pois Deus fez a imagem dele. Em outras palavras, o homicídio não apenas tira a vida de alguém, mas é um atentado contra a imagem do próprio Deus, ali representada. Por isso, segundo o texto bíblico, a punição também deveria ser uma pena capital, querido. Saindo do livro de Gênesis, no Salmo 8, mesmo de forma explícita, revela que o homem caído ainda, ele é portador da imagem de Deus. Quando partimos então para o Novo Testamento, esse ensino fica ainda mais claro. As passagens bíblicas, mais direta e explícita sobre esse princípio está em Tiago 3, verso 9. Nesse texto somos exportado a respeitar, né, o respeito do erro em
amaldiçoar alguém. Entenda isso. Pois o homem fora criado à imagem e à semelhança de Deus. Em outras palavras, o ensino bíblico nesse capítulo é que quando amaldiçoamos alguém, indiretamente estamos amaldiçoando o próprio Deus. Pois o homem se reflete à sua imagem, logo tanto do ponto de vista do Antigo e do Novo Testamento, o homem mesmo, após a queda, traz consigo a imagem de Deus. Se o homem tivesse perdido essa imagem, não faria qualquer sentido os escritores bíblicos continuarem a se referindo significativo a respeito da importância desse ensino revelado nos primeiros parágrafos das escrituras, entende? Além do mais, em Gênesis 5, lemos sobre o nascimento de Sete, onde a expressão imagem e semelhança aparece novamente. Porém, dessa vez, ele se refere ao fator de que Adão teve um filho à sua imagem e à sua semelhança. Quando nos é dito que Sete era a imagem e semelhança de Adão, também podemos entender que a imagem de Deus continuou a ser impressa na humanidade através do ato da procriação, representada numa continuidade do ato do Criador de Deus. Isso significa que se Adão foi criar a imagem e a semelhança de Deus, Sete, no caso, por sua vez, nasceu a imagem e semelhança de Adão, logo Sete também possui a imagem de Deus, querido. Portanto, em Gênesis 5, verso 3, estabelece uma correlação verbal entre Gênesis 1, 26 e o verso 28. Todavia, da mesma forma, com a imagem de Deus continuou a ser transmitida a cada ser humano, a corrupção da natureza de Adão, após a queda, também foi transmitida a cada um dos homens. Isso nos leva a outra verdade presente nas Escrituras. Após a queda, a imagem de Deus no homem foi desfigurada. A imagem e semelhança de Deus do homem, querido, foi desfigurada. Entenda isso. Deus criou o homem de forma perfeita, irrepreensível, com um caráter puro e sem contaminação, entende? Porém, o pecado distorce e maculou essa imagem, deformando o seu caráter. Antes da queda, o homem era verdadeiramente livre, queridos. Isso é, não estava contaminado por esse pecado. Porém, o homem pecou e a imagem de Deus foi manchada, maculada, desfigurada, completamente deteriorada. Ele se tornou incapaz de produzir qualquer justiça própria que credencia a salvação. Assim, o pecador continua sendo o ser criado à imagem e à semelhança de Deus, visto que essa é a base designada, ordenada, diretamente presente em todo os seres humanos. Mas essa imagem está fracionada e desfigurada pelo pecado. Em alguns, essas imagens, ela apresenta de forma um pouco mais precisa. Já em outros, a imagem de Deus parece estar bem mais distorcida. Mas em ambos os casos, a imperfeição moral da humanidade, ela é revelada a compreensão desses princípios, juntamente com a noção ou nação da graça comum de Deus derramada sobre a humanidade. O fator de muita incredulidade estar nesse mundo, por exemplo, a bondade, a caridade, a lealdade e a mais variadas boas ações, queridos, foi distorcida. Mesmo o pecado estando escravizando ali, pelo pecado, os seres humanos, o homem em imagem de Deus, ainda que ela é distorcida e está expressa em cada um. Por isso, ele pode produzir coisas boas em seu convívio, querido, com a sociedade, meu irmão. No uso de suas habilidades criativas
intelectuais e até mesmo na esfera moral. Obviamente, a maioria dos seres humanos não é tão má quanto poderia ser, queridos. O homem, ele é a imagem e a semelhança de Deus. Essa está caracterizado. Isso não pode ser separado de sua natureza, queridos. Porém, por estar essa mesma natureza ter sido ela corrompida, a imagem de Deus, foi totalmente atingida e desfigurada. A imagem, né, e a semelhança de Deus, querido, falando desse assunto, Deus restaurou o homem. Nós vimos que o homem ainda é a imagem de Deus, porém, numa versão pálida, distorcida, corrompida pelo pecado. Também vimos que por si mesmo o homem algum pode recuperar essa imagem perfeita, imaculada, com qual foi criado originalmente. A boa notícia é que a palavra de Deus nos revela que essa qualidade que foi danificada pelo pecado, em Cristo foi restaurada. Cristo é a perfeita imagem do próprio Deus. Ao nascer do novo, querido, a imagem de Deus, do homem, começa a ser reconstruída, de modo que o verdadeiro seguidor de Cristo torna-se como ele, em justiça e em retidão, como em Efésios relata, Efésios 4, 24. Sobre o cristão como sendo a imagem e a semelhança de Deus, talvez a melhor definição seja dizermos que quando o homem é regenerado, ele passa a ser a imagem redimida de Deus. O apóstolo Paulo escreve exatamente sobre isso. Ele diz que o cristão genuíno se reveste do novo homem.